Olá, inscritas, inscritos, estamos aqui para mais um bate-papo semanal do canal Atenção Difusa Mulher, sempre com informações relevantes para a promoção da saúde e qualidade de vida das mulheres. Por isso é muito importante que você curta e compartilhe este vídeo, assista até o final e faça seus comentários, porque aqui também é seu lugar de fala. Inscreva-se no canal, acione o sininho das notificações e siga nosso perfil no Instagram. O endereço está aqui na tela e tem muita coisa legal lá também. Obrigada, Lígia Passos, que está comigo na produção do canal, e ao Júnior Silveira e a Carla Gaspar pela parceria. Então, vamos ao vídeo. Iniciamos mais um Outubro Rosa e a expectativa é sempre que essa campanha incentive as mulheres a se cuidarem, a fazerem seus exames de preventivos e mamografias. Segundo o INCA, Instituto Nacional de Câncer, cerca de 74 mil novos casos de câncer de mama estão previstos até 2025. Mas neste vídeo, nós vamos ampliar o enfoque da prevenção e destacar como mudanças de hábitos e alimentação saudável podem fazer uma enorme diferença na vida das mulheres e impactar positivamente, reduzindo essa triste perspectiva citada pelo INCA. E quem conversa conosco sobre o tema é o nutricionista Gilclei Abreu, com especialização em nutrição clínica e neurociência e comportamento, carinhosamente chamado de Gil. Olá, Gil, seja muito bem-vindo ao nosso canal, muito obrigada por aceitar o nosso convite, seja muito bem-vindo, sinta-se em casa, muito obrigada. Oi, Carla, tudo bem? Obrigado pelo convite, tenho certeza que a gente vai fazer hoje um trabalho tão bom quanto o que vocês vêm fazendo durante todo esse tempo, vai ser ótimo. Com certeza, muito obrigada pela sua presença. Então, Gil, o câncer de mama é o tipo de câncer mais comum entre as mulheres, não só no Brasil, mas em todo o mundo, sendo um grande desafio para a saúde pública. Então, Gil, qual a relação existente entre a alimentação e o câncer de mama? Como que a alimentação e a nutrição inadequadas, dentre outros fatores, é claro, podem estar associadas ao surgimento da doença? Quais as circunstâncias favoráveis para essa realidade, né, uma triste realidade? E existe alguma faixa etária mais vulnerável em consequência dessas práticas alimentares não saudáveis? Então, é uma realidade, como você colocou, que é uma realidade extremamente triste, porque ela, assim, assola, né, e pega, muitas das vezes, de surpresa as mulheres em relação à sua qualidade de vida, à sua perspectiva de vida, à sua dinâmica de trabalho, né? Então, segundo os estudos, segundo até informações do próprio INCA, existe uma idade no sentido de que, pelo menos a partir dos 50 anos, as mulheres são mais propensas ao desenvolvimento do câncer de mama. Só que isso não é um dado que configure no sentido de ser uma certeza, sabe? Porque a gente sabe que tem outras mulheres, até com menos idade, que também são acometidas pelo problema, né? Então, acabando não confirmando que somente as mulheres, a partir de uma idade, né, adulta mais madura, é que vai desenvolver a doença. Não, pelo contrário, a gente tem aí alguns casos de mulheres bem mais jovens com o mesmo problema, tá? Então, e tem N fatores que podem contribuir para isso, né? A gente sabe que tem as questões genéticas, né? A gente sabe que tem as questões do estilo de vida. Aí, quando você associa genética mais estilo de vida, vai agravando mais. Então, a questão da falta de atividade física, sobre noites de sono bem dormidas, né? Alimentação. Então, o estresse do dia a dia, os vários papéis que as mulheres assumem, né? Porque o mercado está cada vez mais exigente, e aí, infelizmente, tudo recai sobre a conta das mulheres, e tem que ser mãe, tem que ser esposa, tem que ser profissional, ela tem que ser, além de tudo, ela tem que ser um indivíduo. Então, infelizmente, a sociedade também cobra demais das mulheres esse papel. Então, a sobrecarga de estresse,
acaba ficando contribuindo e ficando muito pesado para que elas possam dar conta de tudo isso sozinho, né? Então, assim, se a gente pensar, por exemplo, de um modo geral, uma série de situações, uma série de hábitos, uma série de alimentos, uma série de produtos, eles podem promover o surgimento de câncer nas pessoas, mas, em geral, e por conta do Outubro Rosa, a gente está falando da questão da prevenção do câncer de mama, hoje a gente pode olhar para isso e ver que as mulheres elas precisam se organizar no sentido da sua alimentação, dos seus hábitos saudáveis. E o que é ter hábitos saudáveis, né? Então, por exemplo, dormir uma quantidade de horas mínimas que o corpo consiga se organizar com aquilo é uma forma de hábito saudável. Você ter a alimentação adequada, né? Mas a gente não está falando de uma alimentação cara. A gente está falando de uma alimentação adequada, uma alimentação onde que a pessoa possa fazer minimamente as 3 refeições por dia, as 4 refeições no dia, por exemplo, né? Com mais frutas, verduras, legumes, né? Há indícios também em pesquisas de que quanto menos o consumo de alimentos de origem animal pode contribuir para uma prevenção maior, né? E também, do outro lado, a questão sobre o consumo aumentado ou exagerado de proteínas de origem animal pode também contribuir para o surgimento da doença. Ô, Gil, e os alimentos processados? A gente vê aqui que hoje se usa muito, né, alimento processado. A gente até brinca, né, que a gente deveria descascar mais e abrir menos pacotes, né? Mas as pessoas preferem abrir pacotes. E como que esses alimentos processados também podem impactar? Existe alguma pesquisa, alguma coisa nesse sentido? Então, os alimentos processados ou ultraprocessados, né, que você sabe que a natureza ela te entrega um arroz, né, um arroz carregado de fibras, de nutrientes, né, porque a gente sabe que como as plantações, a natureza ela trabalha, ela executa. Só que por uma questão de paladar, por uma questão de gosto, as pessoas acabam beneficiando e dando mais valor ao arroz, por exemplo, processado, arroz branco, né? Que ele tem lá sua quantidade de nutrientes? Tem. Só que em vista de um arroz integral, onde tem fibras, tem uma quantidade maior de nutrientes, né? Principalmente do complexo B, por exemplo, acaba não sendo tão consumido. Então, isso é para as farinhas, né? Para a farinha de trigo, para a farinha de aveia, para os alimentos de um modo geral. Então, se a gente pudesse hoje ter acesso a alimentos ainda mais vindos das fazendas rurais, né, das propriedades rurais mais próximas, né, da própria região, seria muito melhor. Mas a gente sabe que nem todas as pessoas têm acesso a isso, né? E se a gente também conseguisse reduzir esse consumo de alimentos processados, a gente estaria com uma saúde muito melhor. E a gente sabe, por exemplo, os intestinos funcionaria melhor, o estômago funcionaria melhor, porque a fibra tem um papel muito importante, né? As fibras são faxineiras, né? Vamos colocar assim. E ao passo também que contribui para a redução de gordura do sangue, né? Alguns tipos de fibras são específicas para isso, outras muito mais específicas para contribuir para a saciedade e para a remoção de resíduos dos intestinos, por exemplo. Né? Então, você falou do arroz, eu fico pensando nos pacotinhos mesmo, dos biscoitinhos, é isso que eu penso mais até. Mas, Gil, Sim. A alimentação saudável, então, ela pode, né, atuar na prevenção do câncer de mama, dentre outros, né, entre outras doenças de modo geral. Existem, então, estudos que apontam nessa direção de que a alimentação saudável ela vai ajudar na prevenção? Teria uma dieta, você já adiantou alguma coisa, né? Você teria alguma dieta específica para essa finalidade? E uma pergunta muito interessante: como transformar, então, a alimentação saudável num hábito prazeroso? Porque a gente sabe que criança, adolescente, adora um processado. Como mudar essa mentalidade, né? De mudar essa ideia, né? Prefere aí o pacotinho do que o brócolis, do que o alface, ele já vem com essa ideia, não sei se é o atrativo, né, dos biscoitos processados, né, que as crianças consomem muito, né?
É. Então, como é isso? Como que essa alimentação saudável, como que a gente muda esse hábito, como que a gente traz isso para o nosso dia a dia? Então, um ponto interessante quando você fala assim: "Ah, existe uma dieta específica para tratar e para prevenir". Não existe uma dieta que eu possa falar para você assim: "Ah, se você passar a se alimentar dessa forma, com isso aqui, você vai se tratar de um câncer". Não existe essa categoria. O que existe, são alimentos que têm alguns alimentos são mais estudados que outros e que, por conta de algumas substâncias específicas, substâncias que combatem radicais livres, substâncias que combatem o surgimento de processos inflamatórios, né, como as beta-glucanas, por exemplo, o resveratrol, é, é, vários componentes alimentares que, se você começar a fazer uso desde a tenra idade, por exemplo, e você vai consumindo ao longo da sua história, da sua vida, com certeza esse hábito alimentar, essa dieta, ela vai contribuir para que você possa prevenir certos danos, certas doenças, e ou até contribuir para um tratamento, tá? Porque a gente sabe que quando uma pessoa está em tratamento, tem medicações, tem algumas outras terapias que são envolvidas, e o alimento também pode contribuir para que aquele medicamento faça efeito da melhor maneira, né? Por conta dos horários que aquela medicação tem que ser aplicada, né? Mas, assim, dizer que, eu tenho uma amiga que tem câncer de mama, então eu vou cuidar da alimentação dela para poder que ela vai ser curada disso. Não, não existe um alimento específico. Existe, como você mesmo colocou aí, uma continuidade no processo de manutenção dos meus hábitos alimentares, né? Como, por exemplo, se a gente tem lá, desde as meninas, desde a tenridade, desde a adolescência, vamos pegar antes, desde criancinha, elas começam a consumir determinados tipos de alimentos, como soja, por exemplo, ou como aveia, né? A gente sabe que, num futuro, o consumo repetido e contínuo de determinados alimentos, aquelas substâncias presentes nele vai contribuir, vai fazer um somatório para que o corpo reaja aos primeiros sinais de algum problema, entendeu? Nesse sentido, sim. Como o brócolis tem essa característica, né? As frutas vermelhas têm componentes que contribuem para certos tratamentos de certas doenças, né? O próprio tomate, como, por exemplo, o licopeno. Então, a gente tem que aproveitar da natureza, dos alimentos, o que eles têm para oferecer. Só que a gente não pode comer, eu vou comer segunda, quarta e sexta. Não, eu tenho que fazer isso um uso contínuo. Vou comer uma vez a cada 15 dias, também não vai resolver. Então, eu tenho que fazer, igual eu bebo água de 5 em 5 dias? Não, eu bebo água a todo momento, não é? Então, a gente tem que colocar isso numa rotina diária nossa. Eu acho que a gente tem que se organizar para essa alimentação, né? A gente já falou aqui sobre alimentação saudável e a gente sempre traz essa questão de que a alimentação ela tem que ter uma organização, Sim. cardápio, porque às vezes, de repente, um alimento muito natural a gente se perde muito fácil. Então, acho que a dificuldade do dia a dia é esse, né, Gil? É a gente trazer essa alimentação saudável para a nossa organização, né? É. E isso eu acho que é importante trazer as crianças para esse tipo de prática, né? Acho que isso que é muito interessante. Você falou, Gil, da questão da alimentação durante o tratamento. E tem alguma dificuldade mais comum relacionada à alimentação durante o tratamento? Você já falou um pouco da importância desse acompanhamento nutricional nesse período, também no pós-tratamento. A gente sabe que o tratamento de câncer é um tratamento pesado. Então, fala um pouco mais sobre essa alimentação, como que funciona essa assistência, essa contribuição dessa nutrição para a recuperação da saúde da paciente. Então, fala um pouco para a pessoa que está tratando, como que é isso? Então, a gente sabe que certos tratamentos do câncer de mama, por exemplo, em algumas situações, eh acaba levando a pessoa a uma indisposição, né, a uma dificuldade de se alimentar, a perda do paladar,
a uma série de situações, né, que vão comprometer a fisiologia natural, né, do gosto, das sensações, do prazer em se alimentar, coisas do tipo, tá? E aí a gente precisa fazer com que essas pessoas, se elas entram no estágio de não se alimentar, pode agravar o problema, né? Porque acaba enfraquecendo mais o corpo, acaba complicando mais as questões do tratamento em si. Porque a gente precisa, nosso corpo precisa de vitaminas, minerais, aminoácidos, gorduras saudáveis, precisa de tudo isso. Então, só que quando eu estou me submetendo a um tratamento onde ele traz um desconforto, porque eu sei que né, eu estou indo em busca de um processo de transformação, de remissão do problema, mas só que, ao mesmo tempo, em paralelo, tem um desconforto, que é natural também, né, que é comum do processo. Porque o melhor dos mundos seria desenvolver técnicas de tratamento que causassem o menos desconforto possível. Mas a gente sabe que a ciência está caminhando para isso, tá? E para cada vez mais. Só que nesse momento, nessa situação, o que acontece? A gente precisa, então, por exemplo, ir introduzindo alimentos em menor quantidade, em menor volume, alimentos, principalmente os alimentos que estejam como se diz? Em menor quantidade calórica, que sejam mais palatáveis, ou seja, que estejam de acordo com o gosto daquela pessoa para que ela possa ir se alimentando, entende? E aí ela vai conseguindo receber os nutrientes do alimento e que ela vá se organizando em paralelo com o tratamento e a alimentação, para que o corpo possa ir respondendo tanto ao tratamento e não sofra tanto pela desnutrição, que pode vir ser um outro fator que é prejudicial. Então é muito importante esse acompanhamento, então, de um nutricionista, né, nesse Sim, período, sim. né? Muito importante. Às vezes as pessoas não se ligam muito, mas é muito importante. De repente, até para manter os níveis de vitamina, até para a pessoa ficar mais forte, né? Para poder alcançar, né, um bom êxito do tratamento. Mudando Aham. completamente o assunto, o Gil, é mito ou verdade que o aleitamento materno previne o câncer de mama? Como que ocorre a atuação protetora do aleitamento materno contra a doença? E quais são as taxas de redução de risco da doença para as mulheres que amamentam? O que existe sobre esse tema? O que a gente pode falar para essas mulheres, incentivar essas mulheres na questão do aleitamento materno, Gil? Então, as pesquisas atuais que elas apontam, né, principalmente, por exemplo, tem um instituto, o instituto eu acho que chama HICC, ele é um instituto que estuda muito essa questão sobre o aleitamento, né, as mulheres que promovem o aleitamento materno e o risco de câncer de mama. Então, segundo os estudos, eles colocam que as mulheres que conseguem amamentar, né, no pós-parto, elas tendem uma redução do risco de desenvolver câncer de mama, que chega a mais ou menos 4,3%, segundo a pesquisa. Tá? E então, quando ela amamenta e então ela vai para o ciclo de vida dela, né, do envelhecimento normal, então essas chances de aparecer câncer de mama a partir dos 50 anos, então ela acaba reduzindo. Para as crianças, o que acontece com o aleitamento materno, né? As crianças desenvolvem um melhor sistema imunológico e aí elas também podem contribuir, elas também recebem e se favorecem do processo de não desenvolverem obesidade na primeira infância, na segunda infância, na adolescência e na fase adulta. Então, ou seja, ganha a mãe e ganha as crianças, tá? Nesse sentido. Tá? Então, é importante que a mãe, então, né, a mulher que decide ser mãe, então que ela vá amamentar, claro, a gente sabe que existe uma série de situações também que podem contribuir para uma melhor produção de leite, né, que a gente sabe que é hidratação, alimentação, redução do nível de estresse, isso também contribui para que tenha uma melhor qualidade no fornecimento desse leite
em contrapartida, a criança que está recebendo, ela também ganha nesse desenvolvimento, no desenvolvimento cognitivo. Tem pesquisas que falam sobre o aumento, né, da cognição das crianças, porque a questão da sucção está extremamente relacionada à questão do desenvolvimento do cérebro, né? E além, claro, da melhora do sistema imunológico, e da questão da obesidade, que é um mal, hoje em dia, que a gente enfrenta bastante, né? Que a gente sabe que vários países do mundo sofrem com essa questão da obesidade, né? Então, e cada vez mais cedo. Então, Gil, então essa questão da amamentação é importante, então, que essa mãe tenha um suporte, né? Então, precisa estar tranquila, precisa Sim. ter uma alimentação e tem que aprender a amamentar também, né? Que amamentar também não é assim tão simples, né? Tem que ser um processo de aprendizado da mulher e ela precisa de todo um suporte, que a gente sabe que realmente é muito importante mesmo a amamentação, tanto para a mãe quanto para a criança. Muito bacana isso mesmo. Ô, Gil, a gente, infelizmente, está encerrando nosso papo, que está muito legal, muito bom. Muito obrigada pela sua participação, por informações tão necessárias, principalmente neste mês, né, que a gente está no Outubro Rosa, a importância do Outubro Rosa, e que as práticas alimentares saudáveis, elas também podem proteger as mulheres contra o câncer de mama. Isso é muito legal, né? E promover assim, maior qualidade de vida, né? Melhor qualidade de vida para essas mulheres, para a gente reduzir esses índices tão assim preocupantes, né? Então, obrigada, Gil. Valeu, Obessa, pela sua participação aqui com a gente. Obrigado a você, obrigado a vocês todos da equipe, né, que desenvolve o canal. Só para completar, assim, a alimentação, da mesma maneira, é um hábito, tá? Então, apesar de ser fisiológico, né, a gente já nasce buscando a alimentação, buscando o leite, né, que vem de alguma forma da mãe, ou as mães que não podem amamentar, mas a criança acaba recebendo de alguma forma. Esse hábito, ele tem que ser cultivado da melhor maneira possível. Então, eu só posso... como que meus filhos vão entender que a alimentação ela é saudável? Quando a mãe ela se preparou durante todo o processo anterior à gestação e durante a gestação. Então, é por isso que as crianças, essas mães que fazem isso, as crianças recebem os alimentos de uma forma melhor. Agora, as mães que, infelizmente, não puderam se preparar né, com relação a isso, hoje as crianças têm um pouco de dificuldade de provar os alimentos, de fazer com que os alimentos façam parte da vida delas, e aí prefiram os doces, prefiram os alimentos industrializados, processados. Ok? Era isso, então, só para completar. Precisamos mudar, então, esses hábitos no nosso dia a dia, viu, pessoal? Mais uma vez, aqui a gente está falando de mudança de hábito aqui no nosso canal, a gente sempre está falando disso. Mudar o hábito, né? Buscando saúde integral, não é isso? Isso aí. Então, obrigada, Gil. Obrigado e se você também. gostou, muito obrigada, nosso foi muito bom. E se você aí gostou, curte e compartilhe esse valioso conteúdo para que os bons hábitos também possam salvar vidas. Se liga nessa dica e até a próxima. Tchau!